Olá, estudantes aqui da primeira série. Hoje nós vamos falar sobre quantidade de movimento. Acompanhe aqui comigo. Nesse vídeo vamos aprender a compreender o conceito da quantidade de movimento com uma grandeza vetorial com tendência a ser conservada em sistemas fechados. Calcular a quantidade de movimento para corpos com massa constante em movimento. Beleza? Vamos lá então. Então, para a gente poder iniciar essa aula, nós vamos fazer uma problematização. Diz o seguinte: primeiro, suponha duas colisões. Na primeira, um carro popular de 1.000 kg, 1 tonelada, que viaja com velocidade constante de 80 km por hora, se choca com o muro parado. Na segunda, um caminhão que transportava 10 toneladas de soja, viajando a 80 km por hora, se choca com o muro parado também. Certo? Então, duas colisões em que você tem um carro e um caminhão. Certo? Beleza. Então, fazendo essa ideia aqui, em quais situações o impacto é maior? A relação entre a massa do veículo e o impacto. A relação entre a velocidade dos veículos e o impacto. Então, a partir dessas ideias em que a gente fala impacto e analisa as propriedades dos veículos, vamos começar o nosso estudo aqui sobre quantidade de movimento. Então, vamos lá. Então, lembrando algumas coisas, certo? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a massa nos diz a quantidade de matéria de um corpo e a sua unidade no Sistema Internacional de Medida é o famoso quilograma, certo? Lembrando que quilograma não se escreve com K, certo? O símbolo dele é K, mas se escreve com QU, beleza? Uma outra ideia é que a velocidade é a razão entre as distâncias percorridas e o tempo gasto para percorrê-la, certo? Isso aí representa a velha formulazinha, velocidade é igual a deslocamento sobre o tempo. Vamos falar um pouquinho sobre essa quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, determinada pela massa do corpo, multiplicada pelo seu vetor velocidade, certo? Bem, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, ela representa tudo aquilo que precisa ser mensurado. Além do módulo, a gente precisa da direção e o sentido para que lado que vai essa grandeza. Um bom exemplo dessa é a velocidade. A massa, ela não é uma grandeza vetorial, e sim é a famosa grandeza escalar, ou seja, eu posso definir a massa apenas pelo seu número. Beleza? Como a massa é uma grandeza escalar, o vetor quantidade de movimento será paralelo ao vetor velocidade, tendo a mesma direção e o mesmo sentido. Então aqui nós estamos fazendo a multiplicação da massa pela velocidade, isso aqui é uma definição, certo? Então a quantidade de movimento é dada pela massa e pela velocidade, e como a massa é uma grandeza escalar, certo? O que vai definir essa grandeza vetorial chamada quantidade de movimento é a direção e o sentido do vetor velocidade, ok? Então nós temos o seguinte, nós temos uma massa, essa massa ela está a uma certa velocidade e você perceba que aqui você tem uma certa quantidade de movimento que está alinhada com este, certo? Então, está na mesma direção e no mesmo sentido. Os vetores, eles podem estar em sentidos opostos, certo? Normalmente você indica isso através do sinal negativo e também através da direção. A direção também pode estar num sentido, uma direção também pode estar com um comportamento diferente, com algumas grandezas, mas aqui não é o nosso caso. Aqui, a quantidade de movimento sempre vai estar alinhada com o vetor velocidade, ou seja, a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Beleza? Então, com isso, nós vamos definir o seguinte. Aqui eu estou trabalhando com a fórmula no seu formato de módulo. Ou seja, eu estou desprezando, nesse primeiro momento, aqui a questão aqui do seu fator vetorial, certo? Então, a gente pode dizer que quantidade de movimento, ele é massa vezes a velocidade, ou seja, Q igual M vezes V. E trabalhando com o Sistema Internacional de Medida, nós vamos perceber o seguinte: a massa, ela é quilograma, de acordo com o Sistema Internacional de Medida, e a velocidade é metros por segundo. Ou seja, juntando essas duas
essas duas unidades, uma unidade fundamental, que é a massa, junto com a unidade derivada, que nesse caso é o metro por segundo, você tem a quantidade de movimento, que é quilogramo por metro por segundo. Beleza? Vamos lá. E aí, em quais situações o impacto é maior? Como você deve imaginar, falou assim, professor, é óbvio que é pelo caminhão, certo? Mas você tem que lembrar uma coisa interessante aqui. Física, ela não é feita de espetáculos, né, de explosões. O pessoal, quando fala física, normalmente tem a mania de lembrar disso. Mas não, física é feita pela observação de pequenas coisas, certo? E é assim que a gente vai construindo a ciência. É muito importante a gente imaginar isso, tá? Então, você teria aqui que, primeiro, o impacto, obviamente, é maior por esse veículo do caminhão. Por quê? Se você for observar, a velocidade dos dois são a mesma, ou seja, 80 km por hora. E como ela acaba sendo a mesma, o fator que muda entre o carro e o veículo é a massa. E como a gente viu que a quantidade de movimento está relacionada com a massa, certo? A gente pode induzir, a gente vê isso, a gente pode induzir que essa quantidade de movimento está relacionada, por exemplo, com o impacto, que poderá ser estudado um pouquinho mais para frente aí. A relação entre a massa do veículo e o impacto? Sim. Por quê? Porque nós estamos definindo aqui a quantidade de movimento que depende da massa, certo? A relação entre a velocidade dos veículos e o impacto? Sim. Se você for analisar, se um caminhão estiver com uma velocidade maior comparado com o outro e se eles tiverem a mesma massa, como é de se esperar, você vai perceber que o impacto do veículo com maior velocidade, com certeza, é bem maior também. Beleza? Então, vamos lá. Um quiz para ver como é que vocês estão aí, pessoal. Vamos ver como é que vocês estão afiados no negócio aqui. Ele diz o seguinte: quais das grandezas físicas não constitui a quantidade de movimento? Item A, velocidade, item B, aceleração, ou item C, a massa? Lembre-se da fórmula aí, beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta para discutir essa questão.
E aí, minha pimpolhada, conseguiram resolver o exercício? Tá, cara, com certeza sim, né? É suave. Então veja, quais são as grandezas físicas que não constituem a quantidade de movimento? Alternativa B, aceleração, certo? Lembrando que nós temos a definição, que quantidade de movimento é o produto entre a massa e a velocidade. Beleza? Tranquilidade? Vamos lembrar a unidade mesmo? A unidade é a unidade da massa com a velocidade, ou seja, quilogramo por metros por segundo. Lembrando que nós estamos trabalhando com o Sistema Internacional de Medida. Beleza? O famoso SI. Vamos lá, queridos. E se eu tiver vários corpos com várias velocidades, como é que a gente faz? Se você já jogou sinuca, com certeza, jogou de bilhar, você sabe disso, né? Ou a bocha, né? Como se diz lá o pessoal, às vezes do interior. Então, como é que funciona? Querido, é muito simples. Considerando o sistema, ou seja, um sisteminha com vários pontos, com várias massas, M1, M2, M3, aquela coisa toda, com suas respectivas velocidades, V1, V2 e V3, podemos representar que a quantidade de movimento Q do sistema, ele será a soma de todas as quantidades de movimento que apresenta aquele corpo. Ou seja, se eu tiver lá 4 objetos, eu vou somar vetorialmente, aqui é uma questão importante, vetorialmente a quantidade de movimento. Ah, o professor fala assim, como assim, professor, vetorialmente? Cara, você tem que lembrar que aqui nós estamos trabalhando com uma grandeza vetorial, certo? Só você fazer um teste com vocês. Eu vou trabalhar com uma outra grandeza vetorial aqui para vocês poderem ter ideia. Se você estiver, por exemplo, nadando, certo, no rio, se você for observar, o ponto que você irá parar, certo, depende da correnteza do rio. Ou seja, se você nadar perpendicularmente, ou seja, 90 graus com a correnteza do rio, tu vai perceber que o ponto que você irá parar é uma diagonal. Então, se você mira numa certa posição e você esquece da correnteza do rio, tu vai perceber que o ponto que você quer é um pouquinho mais para cima, né, ou para baixo, normalmente mais para baixo do rio, certo? Então, se você quiser, né, ajeitar exatamente naquele ponto, você tem que nadar um pouquinho mais para cá, porque é uma grandeza vetorial, no caso a velocidade, certo? E a mesma coisa aqui, a quantidade de movimento é a soma vetorial disso, certo? A gente vai estudar alguns exemplos aí, eu peço para o seu professor mesmo ele poder auxiliar nesse ponto aí, ok? Então, vamos fazer aqui um exercício para ver como é que vocês estão. Uma bola atinge uma parede com velocidade de 4 metros por segundo e volta com velocidade de mesmo valor e direção, mas sentido oposto. Houve variação na quantidade de movimento da bola? Justifique. Não caia na pegadinha e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
E aí, meus queridos, não caíram na pegadinha do vetor? Espero que não. Vamos lá. Então, nesse caso, se você tem uma bola que ela rebate uma parede, certo? E ela volta com a mesma velocidade, mas com um sentido oposto. Houve mudança na quantidade de movimento? Temos que lembrar que a quantidade de movimento é um vetor, certo? Então, como ele é um vetor e eu mudei o sentido, quer dizer que o vetor é diferente. Ou seja, a priori, a quantidade de movimento também é diferente, certo? Se a gente está trabalhando com módulo, não. Os módulos possivelmente são iguais, porque eu tenho a mesma massa e a mesma velocidade, certo? Em módulo. Mas como nós estamos trabalhando no sentido de vetor, lembrando que quantidade de movimento é um vetor, você tem essa diferença sim. Então, resposta. No choque perfeitamente elástico, que é essa situação, o modo da quantidade de movimento se conserva, mas seu valor vetorial pode mudar em direção e sentido, que é essa situação que a gente fez aqui. A bola estava com uma certa quantidade de movimento, bateu na parede e está com o mesmo valor de velocidade, só que o sentido é oposto. Bom exemplo, né? Beleza, meus queridos? Vamos lá. Mais um exercício para ver como é que vocês estão aí, tá? Ele diz o seguinte: uma caminhonete de massa M1 igual a 6.000 kg descreve uma trajetória linear com velocidade de 20 metros por segundo. Determina a quantidade de movimento, item A, da caminhonete, item B, da caminhonete carregado com uma massa de 2 toneladas. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, para vocês poderem pegar os carnês de vocês e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Com certeza sim, né? Que é uma coisa relativamente facinho de fazer, a velha matemática, né?
Então aqui, ó, ele pergunta qual é a quantidade de movimento quando está na caminhonete e quando estiver carregado com uma certa massa, né, uma carga de 2 toneladas ali. Então o que você vai fazer? Cara, muito simples. Primeira coisa que você faz é tirar as informações. Você tem a massa da caminhonete, que é 6.000, e a velocidade dessa caminhonete, que é 20 metros por segundo, certo? Com essa velocidade aqui, com essa massa, nós vamos aplicar na equaçãozinha. Como está tudo bonitinho, né? Aqui ele está em Sistema Internacional de Medida, e normalmente nós utilizamos como quantidade de movimento Sistema Internacional, é só correr para o braço. É só você ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, na hora de fazer isso aqui, vai ficar o seguinte: quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, ou seja, Q igual a 6.000, que é o quilograma, vezes a velocidade, de 20. Isso vai ser igual a 120.000 quilos por metro por segundo. Ok? Agora é o seguinte, no item B, ele fala sobre se essa caminhonete estiver carregada com uma carga de 2 toneladas. Certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um ajuste nessas massas aqui. Vamos lembrar que massa, tá? Nesse caso, ele está em quilograma. Então as 2 toneladas elas têm que ser convertidas para quilograma, certo? Ou seja, você vai ter os 6.000 quilos e os 2.000 quilogramas também. E aí você tem a questão da massa, melhor dizendo, da velocidade. A velocidade aqui é 20 metros por segundo. Todas as unidades aqui que eu já fiz já estão todas no Sistema Internacional de Medida, então agora é só resolver. Então nós vamos ter o seguinte, Q igual M vezes V, ou seja, Q igual a massa envolvida nesse caso é a massa do conjunto, lembre-se que a gente resolveu ali, né? É a massa de todo mundo, certo? Como eles estão compartilhando a mesma velocidade, eu posso fazer essa jogada que eu fiz aqui, entre parênteses, colocar 6.000 mais 2.000 vezes 20, somando, certo? 6.000 mais 2.000, 8.000. 8.000 vezes 20, 160.000 quilograma por metro por segundo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Nesse vídeo, nós aprendemos que a quantidade de movimento é uma grandeza pertencente a qualquer corpo de movimento. Aprendemos também que ela está relacionada diretamente com a massa e com a velocidade. E também que para calcular a quantidade de movimento, precisamos multiplicar a massa do corpo pela sua velocidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais!